que a economia por si só não vai responder aos problemas da sociedade hoje, os problemas ambientais. É preciso misturar conceitos da ecologia, da física, da química, da biologia, da sociologia, sociologia, da própria ciências do meio ambiente, né, que não tem nada a ver com economia, do estudo da biologia mesmo, né? É isso, exatamente. Então, acho que é importante que os economistas reflitam no sentido mais amplo possível para solucionar, de fato, os problemas atuais. Legal. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho a honra e a alegria de receber aqui hoje o João Vicente, um dos grandes especialistas e conhecedores do tema da biomanufatura, ou da manufatura verde, ou da economia ecológica. Ainda não, estamos em busca de um termo para descrever esse novo mundo que está chegando, que, aliás, é um novo mundo que traz enormes oportunidades para o Brasil. O Brasil, acho que nunca teve uma oportunidade tão grande, né, em toda a vida, em toda a sua vida produtiva, industrial e tecnológica, quanto a oportunidade que se abre agora, uma janela incrível que a gente tem para explorar. O Brasil pode ser uma das grandes potências, um dos grandes líderes desse novo mundo verde. A gente tem falado muito aqui nos podcasts sobre a transição ecológica, a transição climática e a economia verde. Então, para a gente realmente é uma honra receber o João aqui, que o João está estudando de verdade isso, né? O João tem produzido textos também muito legais, a gente vai falar sobre esse trabalho do João, mas nada melhor do que deixar o próprio João falar. João Vicente, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, é um prazer poder receber você aqui. Paulo, eu que agradeço, sei que parece clichê, mas genuinamente é uma honra estar aqui, sou um grande fã do programa, da sua trajetória também, de todos os seus convidados, admiro bastante, então, genuinamente, obrigado pelo convite. Boa, vamos lá. João, começa contando para a gente um pouco o que você anda aprontando. Eu estou lendo os papers que você me mandou. O João me mandou uma biblioteca aqui de trabalhos que ele está escrevendo, muito, muito legais, mas vamos ouvir, né, dele mesmo, começando, acho que falando um pouquinho da sua trajetória, do que você tem pesquisado. Tá. Minha trajetória, eu sou graduado em Ciências Econômicas e sou bacharel também em Ciências Humanidades pela Universidade Federal do ABC. Sempre fui muito curioso de entender políticas públicas e acho que eu entrei na graduação no auge ali das discussões ESG, todo mundo tem também batendo cabeça para entender, e eu peguei um setor-chave para começar os meus estudos, que é o setor petroquímico. Então, trabalhei bastante com o meu orientador, Guilherme Magacho, na época, sobre a desindustrialização do setor, e aí a gente deixou um gancho para trabalhar o depois, né? O setor brasileiro hoje passa por uma desindustrialização, mas também é um setor que precisa se adaptar ao novo modelo institucional, ao novo arcabouço produtivo que países, principalmente, e sociedade têm demandado. Então, agora, seguindo minha trajetória acadêmica, sou mestrando também em Ciências Econômicas pela Federal do ABC, e aí a ideia é entender um pouquinho, né, da economia ecológica no setor produtivo. O que está acontecendo, o que pode ser feito, quais são os modelos que existem, o que a gente pode trabalhar mais, biodiversidade, economia circular, enfim, claro, dentro do arcabouço do crescimento econômico. Então, é um pouco dessa minha trajetória acadêmica, também concilio com uma carreira de relações institucionais global no setor, o que me dá um pouco da experiência prática do que está acontecendo, implementação dessas políticas públicas e a parte teórica dentro da academia. Legal. Agora você está na Braskem, não é isso? Isso, eu trabalho na área de relações institucionais global na Braskem, olhando especificamente políticas públicas de desenvolvimento sustentável, o que o mundo está produzindo, né? E aí me inspiro muito nas obras da Mariana Mazzucato, a ideia de market shaping, né? Então, o que os governos, por demanda da sociedade, o que os governos têm produzido de políticas públicas em economia verde. Eu acho que a gente está num momento incrível, e pegando um pouquinho da economia institucional, de encapsulamento institucional, né? Então, assim, as coisas estão mudando, o paradigma das políticas públicas estão mudando, sobretudo olhando para a política industrial. E aí, como que a indústria pode reagir a isso? O que pode ser feito, o que já tem sido feito e como que encaixa os dois grandes setores. Legal. Você estava falando dos modelos, né, que existem. Acho que a gente podia começar por aí, né? Você estava falando de economia circular, de biomanufatura,
Quer dizer, se você tivesse que dar uma aula sobre esse tema, como é que você começaria, né, em termos de para organizar as ideias, em termos de caminhos a seguir, de modelos a entender? Eu acho que sim, começaria por um histórico, Paulo, tudo muito novo, no âmbito da economia ecológica mesmo. Eu acho que tem um grande marco, que é o relatório do Clube de Roma, em 1900. A reunião aconteceu em 68, foi uma reunião de acadêmicos, de pessoas do governo e setor privado, para discutir crescimento econômico e se existia um limite. Já preocupados ali com questões de poluição. Isso é de 1968. Em depois de processo de revisão, o relatório foi publicado. É um grande marco que traz as recomendações. Olha, o crescimento econômico é importante para a distribuição de renda mais equânime, mas tem um limite que precisa ser observado, que são as questões ambientais, que são os ecossistemas. Esse é o grande marco, eu acho, assim, do pensamento e do gatilho, né, a provocação para os autores. Se fala muito que Georgescu Hagen foi um dos primeiros pensadores que formalizou de fato. A gente tem alguns pensadores antes também que já escrevem sobre, mas nunca formalizaram um modelo econômico de fato em economia ecológica, trazendo, endogenizando questões ambientais, questões de energia em fórmulas de crescimento. E ele é o primeiro que... eu me lembro que eu estudei na graduação em 95, 96, me deram as coisas do Georgescu para ler. Você lembra o ano da publicação dos trabalhos dele? Ele é anos 80? Década de 70 e 80, precisamente, o primeiro trabalho... Mas é entre 70 e 80. Por aí. Tá. Ele faz um paralelo, né, à lei da entropia da física para crescimento econômico, para produção econômica, da atividade econômica, né? Ele formaliza, então ele endogeniza, coloca dentro do modelo dele questões de uso energético de matérias-primas. Nem tanto vai explorar isso, esse é muito mais recente, explorar as matérias-primas, que acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui também. Mas ele é reconhecido. Mas ele, do que eu tenho lido, estudado, ele deixou um pouquinho, né? Depois da década de 80, ele deixa de produzir um pouco no âmbito da economia ecológica. E aí, bom, na heterodoxia não se trabalhou tanto até os anos 2000, de uma pesquisa rápida que eu fiz também. Depois, em 2009, 2008, o Peter Victor e Tim Jackson são dois economistas que voltam a trazer a importância para o debate econômico de questões ambientais, que é preciso olhar na economia não só o modelo de produção, não só o valor da sociedade, as relações sociais, mas também é preciso olhar os limites do crescimento. O Peter Victor até sugere, acho que um dos primeiros autores que sugere crescimento zero no Canadá, se não me engano ele é canadense, ou ele estuda economia canadense. Ele propõe, olha, a economia canadense chegou em um estágio tal qual de desenvolvimento que é possível ter um crescimento zero. Para distribuição de renda é factível isso hoje. Então, a questão é que eles já são ricos, né? Uma coisa é você ter crescimento zero com uma renda per capita de $40 mil, né? Agora, países como o Brasil, Índia, China, Vietnã, que é o drama, né, João? E se durante a trajetória de crescimento é chutada a escada também, que é o que eu trabalhei. Além disso, né? Exatamente, que complica ainda mais, né? É isso aí. E aí, mais recente, esse ano, eu li um texto do Gabriel Porcilli, o Luiz Garlindo e Guarani, o outro autor, que foi, acho que, o texto do ano, assim, que eu trabalhei bastante, né? Eles tentam colocar dentro de um modelo de crescimento Kalekiano matérias-primas, por isso que eu fiz o gancho, né? O uso de matérias-primas é importante para determinar o quão eficiente é o seu crescimento econômico e quão eficiente vai ser a sua distribuição de renda. Porque é muito importante a gente pensar o seguinte, né, Paulo? O modelo hoje, baseado em... Eu vou pegar o combustível fóssil, né, em petróleo. Tem um efeito colateral muito grande na sociedade, questão de saúde, por exemplo. Então,
lembra Cubatão como era poucos anos atrás, tem um problema grave de saúde ali que vai gerar necessariamente mais investimento. Isso vai gerar mais custo, vai gerar mais investimentos para solucionar aquele problema. E depois, quando você olha numa cadeia, para a cadeia do plástico, um produto que é produzido com base fóssil, hoje você não tem em quase nenhum lugar do mundo um sistema de logística reversa eficiente. Aquele produto vai virar poluição e vai virar custo também, vai virar uma externalidade negativa que ninguém sabe como resolver. Então, assim, acho que esses são os grandes desafios, mas, assim, não existem, claro, esse trabalho aqui do Porcili, excelente, mas não tem tantos modelos produzidos no âmbito da economia ecológica. Eu acho que sim, a gente está muito... Na verdade, está gerando uma ineficiência econômica gigantesca, né? Porque você gera muita poluição, que tem um baita custo, você aumenta custos de saúde, de proteção da saúde, tem a variável chave aí que está faltando em todos esses modelos é a destruição ambiental, que agora, inclusive está batendo direto na safra agrícola, né? Essa é uma coisa que eu tenho falado muito no sul do país, a gente começa a sofrer já. Esses dias eu vi uma matéria no Valor calculando em mais de 30 bilhões de reais os prejuízos de 2023 por conta de destruição ambiental, de safra, não só de safra, mas também de catástrofes, de inundações e coisas desse tipo, né? Quer dizer, claramente os economistas, é mais um grande erro dos economistas, né, João? Porque a gente não conseguiu nem explicar crescimento e desenvolvimento direito e ainda esqueceu de falar do meio ambiente, que é o elefante na sala, né? Pois e aí por isso que é muito legal você abrir o espaço aqui para um jovem economista, um aspirante a economista tentando... Você é um economista do futuro. O economista do futuro é aquele que já parte do meio ambiente como endógeno, né? Que é um negócio fundamental ali do sistema de pensamento, né? Do novo sistema de pensamento econômico. Né? E pegando esse gancho, Paulo, eu acho que tem algo que os economistas, assim, que a gente não aprendeu, de fato, bom, tem grandes formadores, né? Mas a formação tradicional econômica, você pensa muito naquele modelo monista, né? Assim, a economia, estou olhando o modelo de produção, tanto faz. Eu acho que cada vez mais é importante uma formação do economista plural, que é o que a economia ecológica né? A gente diz que tem duas pluralidades dentro da economia ecológica. A interna, que é uma economia que vai olhar economia feminista, que vai olhar a economia de gênero, vai olhar a economia do crescimento, economia, enfim, gerais, mas também tem uma noção de pluralismo externo, que a economia por si só não vai responder aos problemas da sociedade hoje, os problemas ambientais. É preciso misturar conceitos da ecologia, da física, da química, da biologia, da sociologia, da própria ciências do meio ambiente, né, que não tem nada a ver com economia, do estudo da biologia mesmo, né? É isso, exatamente. Então acho que é importante que os economistas reflitam no sentido mais amplo possível para solucionar de fato os problemas atuais. Legal. E desses caminhos aí, o que você está explorando? Fala um pouco dos seus trabalhos, né? Quais são os caminhos que o Brasil tem potencial para investir? Quais são transformações que o Brasil pode fazer? Quais os caminhos mais práticos assim que você está enxergando e que você está trabalhando, pensando em Brasil? No âmbito do desenvolvimento sustentável, tem três pilares importantes, três desafios importantes para o crescimento econômico dos países. Primeiro é a biodiversidade. O Brasil hoje tem 20% da biodiversidade no mundo. O Brasil tem uma das 3 maiores florestas que capturam CO2 da atmosfera. As outras 2 florestas estão na Indonésia. O BIC, né? É Brasil, Indonésia e Congo, né? Isso, Mas 20% da biodiversidade está aqui no Brasil. Do planeta. Do planeta. Caramba, é muita coisa, né? É muita coisa. O Brasil hoje é o maior produtor de açúcar, mas o segundo maior produtor de etanol. E o etanol, acho que depois a gente pode falar mais, mas tem assim, um potencial absurdo para a economia brasileira. Mas ainda assim, o Brasil tem muitas terras degradáveis ainda. E aqui eu valorizo muito, Paulo, o trabalho da Embrapa. Tem uma agência incrível, com pessoas brilhantes, que tem capacidade plena de fazer adaptações para terras degradadas, por exemplo, para aumentar o consumo sustentável e responsável da biomassa. Tem um estudo da Agência Internacional de Energia, a IEA, que diz que a gente está no limite já da produção de biomassa no planeta. Então, claro, tem umas
Mas para o Brasil, a biomassa é um grande caminho, né? Porque o etanol também está nesse pacote aí de biomassa, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil tem uma indústria petroquímica, que eu acho que eu também tenho que ter trabalhado bastante, né? Claro, na minha profissão, na minha carreira profissional, no setor privado, que é o seguinte, a gente fala muito sobre transição energética, o segundo pilar dos problemas do desenvolvimento sustentável, que é a substituição no uso energético de matriz fóssil, de uma matéria-prima fóssil, para uma matéria-prima renovável, sustentável de alguma forma. Hoje, 15% do petróleo e do gás é usado para a indústria petroquímica. Os outros 85% são usados para fins energéticos. Só 15, cara. Eu tinha na cabeça pelo menos um terço, quase metade. Porque eu estou chocado. É só 15% que vai para a petroquímica mesmo. E eu estou usando um estudo alto da Renewable Carbon Initiative. Isso é no planeta todo. No planeta todo. Tem alguns estudos que dizem 10%. Eu estou usando. Nossa, é muito pouco, é muito pouco. É tudo para combustível mesmo, para avião, barco, carro, tudo. Aquecimento, né? Tudo. E aí, o grande desafio do setor energético, vamos pegar esses 85% aqui que a gente está usando. O grande desafio deles é descarbonizar. Então, mudar a matriz de carbono para uma matriz elétrica de H2O, para uma matriz de hidrogênio verde. Então, você troca o carbono do petróleo, né, o carbono fóssil, por um carbono sustentável. E isso já está em vigor. A gente tem muitos projetos, muita coisa rodando no Brasil, mas o Brasil tem uma matriz energética limpa, né? Eu acho que, salvo engano, 60% da matriz energética brasileira é ou hidrelétrica, ou eólica, ou de biomassa. Não, mais até, né? Porque eu acho que 60, o hidrelétrica, o último dado que eu vi eram 55, e a eólica e fotovoltaica já ia a 20. Então, pelo menos tem uns 70, pelo menos uns 75, se não for mais, é limpo mesmo, por aí, né? É o suficiente para dizer que é limpo lá. Então, comparado com os outros países do mundo. Exatamente. E aí o que acontece? Nesse movimento de substituição, que a Europa agora, que é o grande consumidor de base energética da Europa, carvão, Estados Unidos tem um pouco mais diversificado, mas China também, carvão, né? Eles vão migrar. E o que vai acontecer? O petróleo continua sendo produzido de alguma forma, e aí você vai ter uma janela de oportunidade para a indústria petroquímica, para consumir essa matéria-prima fóssil que vai sobrar. Vai sobrar, vamos dizer, vai sobrar petróleo no mundo quando essa transição começar a ocorrer de verdade. Vai ficar mais barato, a indústria, os 15% tendem a abocanhar essa sobra. Mas isso a gente sabe que não pode acontecer, né? Não vai acontecer muito provavelmente por conta de todas as pressões ESG, de economia ecológica, de políticas públicas. E aí, qual que é o grande ponto? E aqui é um conceito, Paulo, que eu também tenho começado a trabalhar bastante na academia, que ainda não é muito consolidado, que é o conceito de desfossilização. O carbono para produto, nós somos carbono, né? Produtos são carbono. Eles são building blocks. Então, é impossível, praticamente impossível, você substituir o carbono para você fazer um plástico da caneta por hidrogênio. Não para em pé, não tem estrutura sólida. Então, a indústria ainda é dependente do carbono. Para isso, o que você precisa? Você precisa desfossilizar, ou seja, mudar a sua matriz de insumos do petróleo e do gás fóssil para uma de biomassa, que é a principal solução hoje que já tem em escala. Por exemplo, o etanol entra nesse capítulo aí. Perfeito. E aí que tá, né? O etanol hoje corresponde a 1%. Os produtos bio da indústria, os plásticos bio, correspondem a 1%, mais ou menos, de tudo que existe no mundo. Bom, já é alguma coisa, 1%. Eu achava que não era nem isso, mano. É muito pouco ainda, é ridículo, mas... O consumo de etanol no Brasil, só o Brasil hoje produz em escala. Para quem? Empresa brasileira, tecnologia brasileira, empresa brasileira, que consome etanol brasileiro, é a única que produz em escala no mundo hoje um bioproduto, né, uma bioresina. E aí, qual que é o ponto? O consumo de etanol no Brasil é de 0,7% a 1,5%. Também muito pouco o consumo do etanol. Do que? 1% em relação ao quê? Do etanol produzido no Brasil. Só 1% vai para a indústria, em média.
1%. O resto é tudo Tudo assim, carro. carburante. Tudo combustível carro. Carro ou energético também. Ou ônibus, ou seja lá o que for. Energia. É para uso de energia, não de química, é isso, né? É isso. E aí isso é um grande desafio, né? Eu estou no segundo pilar do desenvolvimento sustentável. Uhum. Esse é um grande desafio. Você tem uma indústria já que está disposta a fazer a transição, a fazer a desfossilização, mas você precisa. É uma tecnologia cara. Uma planta petroquímica não para de pé em menos de 5, 7 anos. E você precisa de apoio do governo na tomada de risco. Mas, principalmente, você precisa ter um ambiente seguro e confortável para você fazer esse tipo de investimentos. Eu não estou nem falando de subsídios. Eu vou te dar um exemplo, que é que a gente tem trabalhado bastante. O RenovaBio é uma política pública incrível, brasileira. Tem inspirações no programa californiano também, mas em grande escala, em massa, em países, só o Brasil tem. Uma excelente política produzida pelo Ministério de Minas e Energia. Explica um pouquinho do RenovaBio para quem não conhece. O RenovaBio é um programa de incentivo à substituição da matriz energética fóssil para energia de biomassa, na matriz de transportes. Como uma lógica um pouco de mercado de carbono, mas eu pessoalmente não entendo como mercado de carbono, e explico, mas ele funciona mais ou menos na seguinte lógica. E aí está um endorsement do governo, né, forçando. O mercado de combustível vamos dividir, grosso modo, em distribuidores que compram ou o combustível fóssil ou o etanol no Brasil e os produtores de etanol. São as duas partes relacionadas no programa. Tá. O distribuidor, dentro do RenovaBio, tem metas de descarbonização, tem metas para consumir menos gás carbônico, e aí você só vai conseguir fazer isso se você comercializar menos diesel, gasolina, e mais etanol, ou biodiesel. Isso o distribuidor é posto de gasolina? O produtor. Hoje também tem uma venda. Antigamente, até 2020, acho, não era. Você tinha necessariamente o distribuidor. A cadeia de combustível era produtor de petróleo e etanol, distribuidor e posto de gasolina. Depois o posto. Tá. Hoje é possível, e antes necessariamente tinha que passar pelo distribuidor a compra de combustível. Hoje tem o que chamado de venda direta. Então, o posto de gasolina pode comprar diretamente dos produtores. O posto de gasolina também, eu estou simplificando, mas o posto de gasolina também pode comprar e está dentro do RenovaBio. Mas as metas estão nos distribuidores. Tá? Quando o distribuidor compra etanol do produtor, o produtor ganha direito a emitir um crédito, que é chamado CBIO. Esse CBIO é comercializado em bolsa, então ele pode, no mercado, na lógica de mercado, de oferta e demanda, ele tem alguns meandros do programa, mas de forma simplificada, ele pode lançar ao mercado, e aí, se o distribuidor não cumprir a meta, que são cada vez mais, as metas são mais arrojadas, o distribuidor é obrigado a comprar o CBIO. E aí, assim, o que eu digo é um programa de transferência de renda, no sentido ambiental, de fato, e genuíno. Então, assim, legítimo, né? Você está distribuindo a renda do distribuidor, que ele compra o CBIO, para o produtor de etanol, na expectativa de que ele vai melhorar a sua eficiência energética, vai melhorar o uso da terra, vai ter mais investimento na produção de biomassa no Brasil. Então, cada vez que um distribuidor compra etanol do produtor, o produtor pode emitir CBIO, é isso? Isso. É como se o produtor vendesse duas vezes. Ele vende o etanol e ainda pode emitir um CBIO. Ele tem um bônus, vamos dizer assim. É um crédito. É um crédito. Por isso que eu chamo de transferência de renda. Alguns colegas do é um super estímulo para a produção de etanol, isso, né? Super estímulo. A lógica é parecida com o mercado de carbono. O que eu, João, discordo que é o mercado de carbono, porque nem todo CBIO tem adicionalidade. É um princípio básico de mercado de carbono em que, de fato, você está mudando, você está transformando a sua produção, e aí tem algumas metas que dizem em 5 anos, em algo sustentável, renovável. Muitas usinas do Brasil já têm mais de 10 anos. Então, assim, nem toda usina produz um etanol com adicionalidade. A atividade fim dela há mais de 10 anos, há mais de 5 anos,
sempre foi produzir etanol. Então, eu discordo um pouco de quem diz que... O volume é grande desses CBIOS? Esse mercado está girando? Tem liquidez? Como é que está isso? Você tem ideia? Todo ano, todo fim de ano, acho que agora está em novembro, não estou seguro, mas o distribuidor é obrigado a cumprir a meta. E aí, no fim de ano, é quando o preço do CBIO dispara. Hoje, um CBIO, eu vi essa semana, está R$120. Já chegou a 200. No começo era R$20. Caramba, então isso é um bom sinal. É um bom sinal. Assim, o problema é que começa a ficar muito caro. Acho que tem um limite também, porque o preço é passado para a bomba, né, no fim das contas. Tem uma métrica que eu já vi que hoje o preço do combustível da gasolina, por conta do repasse do custo do CBIO, tem em média 3 a 4 centavos o custo da bomba do CBIO. Se deve isso. E depois quando o distribuidor compra o CBIO, ele destrói o CBIO, ele desaparece? Entendi. A ideia é que... Aí ele abateu da meta, né? Entendi. Ele abateu da meta e acabou a vida daquele CBIO. É isso. Isso. Aí ele vai comprar de novo, o produtor vai poder comercializar de novo. Entendi. Interessante, né? É fantástica a política pública. Agora, onde está o grande problema, Paulo? Que do ponto de vista de política industrial, eu podia botar isso para química, né? Porque só vai para combustível, né? Perfeito. Qual que é o grande ponto? A indústria química consome o mesmo etanol do produtor que o produtor usa, o etanol anidro, o produtor usa para vender para fins carburantes. Hoje, a lei do RenovaBio exclui qualquer outro setor que não o de transportes no direito. Mas é bizarro isso, porque isso é contraditório do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, né? É um programa de sustentabilidade ambiental que é já contraditório em termos, né? Porque ele deveria estimular o uso químico sustentável, né, desse carbono, né? E aí o custo do etanol para a indústria, de forma geral, é mais caro, porque o preço da indústria é o mesmo preço comercializado, né? Existe perspectiva de mudar isso? Vocês têm conversado com o governo? Porque imagino que, né, é uma demanda importante do setor químico, né? É uma demanda importante. A ABIQUIM, a Associação Brasileira da Indústria Química, tem trabalhado bastante isso, mas ainda não é um pleito que foi atendido. A gente tem discutido muito, né, nos fóruns do RenovaBio, eventualmente criar uma nova política pública, criar um novo programa para a indústria, mas ainda não é uma indústria em grande escala, né, como eu te falei, então tem um grande debate sobre isso ainda no governo e na sociedade. Agora, voltando lá nos pilares que você falava, né? Então, a sustentabilidade tem o primeiro pilar, que é da biodiversidade, o segundo, que é da transição energética, e o Brasil, claramente, tem um papel fundamental aí nos dois, né? Porque o Brasil tem que preservar essa biodiversidade dele, que é a biodiversidade do mundo. O Brasil tem um papel fundamental na produção de etanol, né? Para uso químico, para uso assim, mais nobre. Quais são os outros pilares? O outro pilar é poluição por resíduos, né? E aí é aquilo que eu falei. Então, assim, não dá para você entender uma economia, um setor produtivo que vai produzir, vai vender e acabou. É preciso entender hoje o que vai ser feito depois com aquele produto, com vidro, com alumínio, com plástico. E aí que vem a ideia de circularidade, de economia circular e tudo mais. É isso. A ideia de economia circular é basicamente como... Acho que tem dois pilares também aqui, né? Primeiro, o que você vai fazer com esse resíduo, se ele não pode voltar no processo produtivo, ou como que o processo produtivo pode absorver novamente esse produto. Vou dar o exemplo de novo da indústria química. Hoje, as empresas no mundo têm cada vez mais investidos em reciclagem mecânica, reciclagem química, que é um novo processo antigo, mas em escala tem se efetivado só agora, que justamente o resíduo, aquele produto plástico, aquela caneta, volta para o meu insumo e substitui a nafta ou o gás, ou, enfim, a biomassa, que não faz muito sentido, né? Mas a gente brinca que, assim, idealmente, o produto final, a embalagem plástica final, vai ser metade do conteúdo vai ser circular, que vai ser algo que já foi utilizado, e a outro percentual vai ser oriundo de biomassa. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal para a petroquímica, quem sabe daqui 50, 20 anos. Enfim, biomassa e circularidade. É isso, esse é o futuro, acho, da indústria. E aí, Paulo, tem um conceito importante também que tenho trabalhado, tentado disseminar, aprendendo, claro, com vários colegas, conceito não é meu de forma alguma, mas que é o conceito de cascata, para o uso de biomassa.
tem alguns estudos, e aí principalmente cabeçados pela Comissão Europeia, no âmbito do New Green Deal deles também, que é fantástico, e às vezes muito audacioso, mas vamos ver como é que vai se dar, que a biomassa pode ter 3 grandes destinos. Primeiro, fins farmacêuticos e alimentares, é o destino mais nobre, vamos dizer assim, de uma biomassa. Segundo, são os bioprodutos. Por fim, o fim energético. Por que o energético? Não é que cada vez mais a gente vai precisar de menos energia, mas é que energia é substituível. Você pode promover a descarbonização, aquilo que eu estava falando para você. Em produtos, carbono é building block, não tem como você substituir hoje. E aí, você vai precisar de biomassa. O segundo grande desafio que tem trabalhado, e que a Comissão Europeia é bastante crítica também hoje, é sobre a competição alimentar. Né? E é uma discussão legítima, válida e super pertinente. Né? Então, assim, você está dizendo, então, que você vai querer produzir mais etanol no Brasil para usar na indústria química, para fazer bioprodutos, em detrimento do açúcar? Olha que dado interessante do Brasil, Paulo. A ideia é que vai faltar alimentos, né? Que você começa a produzir químicos e falta alimentos. Vamos pensando no limite. É isso. Mas esse dado eu acho fantástico do histórico do investimento em biomassa do Brasil. O Brasil, antes do Proálcool, década de 70, era o quinto, se não me engano, era o quinto maior produtor de açúcar e estava no top 10 de produtor de álcool. Com o Proálcool, depois, aí até a década de 90, o fim da política, o Brasil se tornou o maior produtor de açúcar e o segundo maior produtor de etanol. Hoje a gente perde para os Estados Unidos. Acho que em algum momento a gente até ganhou dos Estados Unidos. Uma coisa estimulou a outra no final. Isso é fantástico, como você estimula, de fato, a demanda por um vai estimular a demanda por outro também. E o Brasil tem um case incrível, de novo, com a ajuda de Embrapa, de grandes pensadores e grandes formadores de políticas públicas. Mas esse é um fato interessante. Então, a preocupação de competição alimentar é legítima, é válida para outros produtos, por exemplo, talvez milho, beterraba na Europa, tem que se analisar com toda a responsabilidade, mas no Brasil, para cana-de-açúcar, que é o nosso grande insumo para biomassa, não se aplica. E a gente tem exemplos disso. Então, hoje a produção varia, acho que entre 60% e 40%, dependendo da safra, é açúcar ou etanol no Brasil. Dependendo do preço, né? Dependendo do preço. E como é que você vê o Brasil comparando com os outros países do mundo, João? Eu sei que a gente já está falando um pouco disso, mas assim, o que você acha que o Brasil deveria fazer? Onde ele deveria investir, né? Assim, imagino que você compare muito, né? Tanto com emergentes quanto com os ricos também, com a Índia, China, né? Como é que você vê o Brasil nessa história? Assim, o que o Brasil já fez? Onde ele já avançou? Onde ele deveria investir? Paulo, eu acho que hoje o Brasil corre atrás, do ponto de vista de criação de um grande arcabouço, de uma política pública que vai, de fato, estimular a biodiversidade e valor agregado dentro dos produtos. Aí, estamos falando de biodiversidade, do primeiro pilar. Do primeiro pilar. E transição energética, porque a aplicação também vai para a transição energética, né? Então, como usar mais biomassa aqui, como usar mais biomassa... Mas é uma política o quê? De proteção da biodiversidade ou de estímulo produtivo? E como é que você vê o que seria o detalhe dessa política pública aí que você está falando, que você está pensando? Vou te dar exemplo. Europa tem um arcabouço que é o New Green Deal. Já tem metas audaciosas, ambiciosas, de mudar a matriz energética, de estimular o consumo de bioprodutos. Tá. Estados Unidos, com a IRA, tem subsídios diretos para a indústria química, para a indústria bioquímica. Tá. Para substituição da matriz energética, produtiva. Você tem subsídios direto na China também. Índia agora acho que está fazendo tem alguns programas super interessantes para a produção de biomassa para fim carburante ainda. E hoje, quando eu vejo o Brasil, a gente tem o RenovaBio, basicamente. Só. A gente tem o RenovaBio. O governo está em vias de anunciar essa nova política industrial que, em tese, tem um pilar lá que é da sustentabilidade, né? O plano de transformação ecológica, né? Assim, os pilares que foi divulgado, que está público, realmente, sim, acho que esse é o caminho, né? Então, que bom que estão no caminho, que bom tem pessoas muito competentes lá pensando em um novo modelo de produção industrial.
o grande desafio hoje na bioquímica, na indústria química, é estimular a demanda, Paulo. O Brasil tem todos os problemas de custo Brasil, você sabe muito melhor do que eu. A indústria química sofre um processo de desindustrialização, como eu te falei. Tem um dado interessante, fiz até uma cola, eu copiei cola da minha monografia, então... É o chamado autoplágio, é o autoplágio. Olha só, de 1990 a 2012, mais de 1.700 unidades industriais fecharam no setor. Nossa, 290 empresas fecharam. É uma devastação. Né? Devastação. E 447 produtos deixaram de ser fabricados no Brasil. É uma devastação empresarial, no caso, né? Não ambiental. Completo. Em 2012, o setor tinha um planejamento para investir no ano de 2012 4,8 bilhões de dólares. O investimento de 2020 a 2024 no setor, uma previsão da Bequim, é de 1,8 bilhão. Em 4 anos não chegou a um quarto do que era num ano ali, em 2012 e 2013. E é a indústria que tem a capacidade de absorver aquilo que a gente está conversando desde o começo, que tem a capacidade de absorver a biomassa também, de gerar um grande valor agregado. Não adianta nada você produzir um monte de biomassa e não tem indústria aqui que transforma a biomassa nos produtos que a gente precisa, né? Exatamente isso. Que, aliás, até o exemplo a gente não citou aqui, mas é importante citar o do plástico verde, né, que a Braskem faz lá no Polo de Triunfo. Isso. É uma super inovação, né, usando o biometano, né? O etanol mesmo. Etanol mesmo. Eteno verde, né? Que a gente fala. O eteno verde que vira plástico, né? Que vira polietileno. Um exemplo, sim, polietileno usado para aplicações. Tem bastante em sacola, mas em garrafas, embalagens, enfim. Uma tecnologia, aquilo que a gente falou, é uma tecnologia brasileira, uma empresa brasileira, usando insumos brasileiros. É fantástico. E a grande pegada, olha só, fazendo uma análise de ciclo de vida, e a importância também do economista se aventurar em outras ciências, uma análise de ciclo de vida feita por engenheiros ambientais, enfim, mas tenho aprendido um pouquinho dos colegas da área. O etanol usado para fins carburantes captura, em média, 1,5 tonelada de etanol para fins carburantes, captura 1,5 toneladas de carbono da atmosfera. Isso é para usar no combustível do carro, né? Isso. Se você aloca em produtos, a análise de ciclo de vida dá o dobro, né? É mesmo? O estudo da Braskem, público, comprova que na análise de ciclo de vida, 1 tonelada de polietileno verde produzido captura 3,09 toneladas de CO2 da atmosfera. Essa ideia da captura é que a cana-de-açúcar capturou o carbono para depois produzir o etanol, é isso? Tá lá, mas tem um efeito diferente para a indústria do que o carburante. Entendi. Se você compra o etanol hoje, se você coloca o etanol no seu carro, você vai queimar ele nas próximas horas. Claro. Se você fizer uma essa garrafa... embalagem, o carbono foi removido da atmosfera. De fato, né? E aí tem um carbono, de fato. E aí tem um conceito do carbono biogênico, que é aquele que está removido, capturado, estocado dentro de produto que vai demorar ali os seus 500, 1.000 anos, 200 anos para se decompor. Mas olha só que fantástico, se você conseguir reciclar ele volta para o seu processo produtivo. Ele está preso para sempre. É isso aí. Então, assim, a indústria química, e eu uso também bastante dos seus estudos, tem um potencial enorme para o Brasil de agregar valor, de gerar inovação, pesquisas, investimentos. Mas a gente precisa de um arcabouço legal, eu acho, também, para nos estimular, como é o Renova Bio. Você não tem uma política pública hoje de estímulo à demanda para bioprodutos no Brasil. Eventualmente até ter compras públicas, né, coisas desse tipo, né? Porque a minha sensação é que a gente tem as matérias-primas, tem a oportunidade, inclusive tem know-how, tem tecnologia, mas a gente está muito atrasado em termos de política pública, né? Se você olhar o que os americanos estão fazendo, o que os europeus estão fazendo, eles avançaram bem mais já, né? O Brasil chegou atrasado nessa história, né? É isso aí. O Japão, por exemplo, o maior mercado do polietileno, né, produzido no Brasil está na Ásia. Por quê? O Japão tem um programa de obrigação de compra pública de biopolímeros. Então, assim, a demanda está lá. O Japão está estimulando... Quem que estava me contando essa história que o programa japonês ajudou a desenvolver Acho que foi eu que mandei até a política pública. Vejam só, o plástico verde no Brasil
feito de biomassa, se deve ao governo japonês, no limite, né? Estou exagerando aqui o raciocínio. E olha só, o negócio de bioprodutos ficou no vermelho por muito tempo. Então, assim, é uma aposta, é um risco. Claro, como, aliás, toda nova tecnologia, as novas tecnologias começam custando muito caro e a viabilidade econômica delas é até questionável. Você pegar painéis fotovoltaicos, se não fosse a NASA comprando para os satélites, né? Todo mundo tem na cabeça a imagem daquele satélite que tem um painel solar, né? Quando você pensa num satélite, na hora você já pensa nos painéis solares. Aquilo é uma prova viva de que se não fosse a NASA, hoje a indústria de painéis fotovoltaicos provavelmente não existiria, ou teria seguido outro caminho, porque era o governo americano que comprava por fins estratégicos, né? E de soberania, e assim ajudou a desenvolver a indústria de painéis fotovoltaicos. Era uma tecnologia deficitária, né? Conforme você falava aí, né? É isso. Então, assim, a gente tem um potencial enorme, tem um potencial também em economia circular. O Brasil é o quinto maior produtor de plástico no mundo. Até hoje muito a gente maior, tem muita maior coisa ainda, né? Em termos de faturamento. Uhum. E até hoje a gente não tem uma regulamentação da política nacional de logística reversa para plásticos. Isso é fundamental. Também é isso. Né? Fundamental. É aquilo que eu falei, né? As indústrias estão investindo em reciclagem. Hoje, sabe qual é o grande gargalo hoje para você aumentar a produção de produtos com conteúdo reciclado? Não tem insumo. Você não tem... Olha só, a gente vê um monte de imagem de plástico nos mares, na rua, você sai na rua, que hoje você consegue coletar... Às vezes você fala, devia estar sobrando. Se tem tanto lixo, plástico, não é possível que não tenha plástico jogado no lixo para ser usado, para ser reciclado, né? É isso. E o grande problema do Brasil é o resíduo não chega com qualidade de volta para o sistema produtivo. Uma empresa química possa... Isso é o que você chama de logística reversa, é isso? É logística reversa, que é o resíduo, a embalagem, depois que você consumiu a caneta, acabou a tinta, você não tem um sistema que faça com que ela volte para o sistema produtivo. Você não tem bem desenhado hoje as responsabilidades. Você não tem no Brasil aquilo que a gente tem chamado de EPR, que é Extended Producer Responsibility. Você não tem perfeito. É quase como uma garantia do carro que você tem lá da fábrica, né? Mas é uma garantia de que o cara que produziu aquele plástico, ele tem que ser responsável pelo caminho do plástico, né? Da trajetória dele na sociedade, vamos dizer assim, né? Perfeito, é exatamente isso. E mais, né? Acho que quando você combina isso com obrigação de conteúdo agora circular, não renovável, mudando um pouco da agenda, aí você estimula, aí o reciclador mecânico, o reciclador químico, tá olhando ali na frente que daqui 6, 5 anos tem obrigação do produtor de misturar 20, 10, 15%, 30% de conteúdo circular, eu vou investir. O cara tem uma lei que tá obrigando o cara a fazer isso, eu vou investir. Falta isso ainda no Brasil. Eu vi um dado que acho que dos 5.500 municípios, eu acho que só uns 100 que tem coleta seletiva. É assustador, assim. É assustador. São 50% da região metropolitana de São Paulo só tem coleta seletiva. Região metropolitana, só 50%. Como assim, né? Então, dos municípios é 10% dos municípios do país. Não, menos de 10%. Na verdade, é 1% quase. 2%, né? 2% dos municípios, né? Hoje, a gente fez um cálculo recente também, 28% das embalagens plásticas são coletadas. São recicladas, né? Coletadas e chega para as recicladoras. Em termos de Braskem, João, a gente falava do plástico verde, né? Essa é a maior frente de investimento? Onde estão os investimentos sustentáveis de Braskem? Braskem tem 3 avenidas de crescimento estratégicas hoje. A primeira é a fóssil, que, na verdade, a Braskem olha só para oportunidades de mercado. Então, assim, ou até mesmo o gás natural, que também é outra avenida. Reindustrialização do Brasil, né? Do ponto de vista energético e de análise de ciclo de vida, é melhor você usar o gás. Ele é mais limpo que o petróleo, né? Ele é mais limpo, mais abundante, mais barato também, se ajuda na competitividade da indústria. Mas aqui são só oportunidades. E a Braskem tem metas agora para produzir... Hoje a gente produz 260 mil toneladas de resinas verdes, no segundo pilar. A gente tem metas de até 2030 produzir 1 milhão de toneladas, que vai representar 20%, mais ou menos, do universo de produção. 20% do que vocês produzem de resinas. Hoje no mundo representa 1% os bioprodutos. Tá. E é claro, né, com outros players entrando, é bom para que tenha mais competição também, tenha outros competidores.
entrando com inovações no uso da biomassa. Então, essa é uma segunda vinda de crescimento, desculpa. E a terceira é circular. E hoje é o grande gargalo, né? Porque você não tem ainda uma produção, você não tem a infraestrutura de logística reversa não funciona no Brasil. Em poucos lugares do mundo, na verdade, funcionam, tá? Você tem uma taxa altíssima, acho que 50% de reciclagem nos Estados Unidos, mas também aí não tem o que fazer com aquele resíduo. Boa parte vai para lixão ou incinerado. O Japão também. O Japão coleta absolutamente. Eu vou dizer um número, talvez esteja errado, mas 80% do lixo é coletado. Plástico. Mas parte... Mas como é que a Braskem vai investir nisso? Quais são os canais? São 2 pilares aqui. Primeiro, reciclagem mecânica, que são todos os produtos possíveis de ser separados, de ser triturados, vão passar pela planta de reciclagem mecânica. Tá. Você já tem essa planta? Existe essa planta de reciclagem? Em Indaiatuba tem uma planta, capacidade de um pouco mais de 20 mil toneladas, então já Legal. Tem uma planta rodando, e tem um investimento anunciado, daqui vai ser no estado de São Paulo, provavelmente, para a construção de uma planta de reciclagem química. Tá. Até são vários tipos de reciclagem química, tecnologias de reciclagem química possíveis. Uma é a pirólise, que é o que está mais viável no mundo, que as grandes empresas já têm. É o famoso botar fogo. É isso aí. Taca na caldeira, queima tudo, vira óleo de novo. Entendi. E aí, com óleo, você... esse óleo, esse resultado da reciclagem química, você mistura com a nafta, por exemplo, e você vai ter um produto circular atribuído. Então, são certificados. Isso aí não solta fumaça, não polui? Isso dá um jeito de usar também esse resíduo? Polui. Você precisa de bastante energia. A solução ideal de futuro é que você tenha um sistema de CCS, de captura. Então, assim, a energia que você precisou para queimar, né, o CO2 que foi emitido, você vai capturar. Entendi. E vai dar alguma utilidade diferente para aquilo. Mas hoje é uma tecnologia em pesquisa, em desenvolvimento, acho que algo em escala, parece que está pesquisando também, tem uma área para isso. Mas o grande ponto aqui, acho que tem uma coisa social em reciclagem química, Paulo. Então, a ideia é, tudo que não é possível reciclar mecanicamente... Desculpa a ignorância, me explica o que é a reciclagem mecânica. É você pegar produtos, separar, fazer a separação adequada, triturar, faz compressas grandes, né? Entendi. Tritura, e aí aquilo lá você pode usar para produzir de novo uma caneta, por exemplo. Tá, é que aí não tem fogo, não tem fogo, não tem... Não tem. Não tem líquidos, nada disso. É uma coisa de sólidos, vai. Vamos dizer assim. São sólidos, A reciclagem química, então, esse processo físico-químico, né, de queima. Entendi. Qual que está a grande sacada? Qual que é a grande contribuição na reciclagem química? Por pirólise, que eu estou falando especificamente. Tem várias tecnologias. Tá? Você vai aumentar, primeiro, vai me ajudar a ter mais insumos para a produção de produtos circulares. O que é o meu insumo aqui na reciclagem química vai aumentar a renda de catadores e de cooperativas, que assim, é fantástico. E aí vai ajudar no cumprimento de metas, vai ajudar na reciclagem, na logística reversa do plástico, porque hoje, Paulo, aquilo que não é mecanicamente reciclado, ou vai para lixão, ou gera custo de espaço, ou incinerado, né? Mas gera espaço para as cooperativas, para os catadores. É um custo. É um custo. Então, assim, quando você tem uma nova solução, e aí que tá, né, o ponto. Se você tem metas claras, de obrigação de conteúdo circular, se você tem um mecanismo de EPR, se você tem uma normativa que vai dizer quem faz o quê e como faz o quê e quais são suas metas para você fazer isso, a gente vai investir, todo mundo vai querer investir. Claro. Não, se der dinheiro, se tiver, claro. Vai gerar. E vai gerar renda também para os catadores, para os empresários, catadores, para as cooperativas. Esse é o futuro. Né? Hoje no mundo, sim, um paralelo que eu gosto de fazer é similar ao que teve para o Acordo de Paris para clima, que a ONU entendeu ali, temos um problema que são as emissões de gases de efeito estufa. Chegou-se em 2015 ao Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris, embora não vinculante... Já é um colocar, todo mundo colocou no papel ali, um negócio importante. Né? Mas tem muita crítica ainda, né? Que as COPs não funcionam, que o acordo dos Estados Unidos, China, nacional, enfim. Mas
O paralelo é, hoje, a ONU, né, o braço de desenvolvimento sustentável da ONU, a UNEP, o PNUMA, também identificou em 2022, em março de 2022, que resíduos plásticos é um problema, a poluição gera um grande problema para a humanidade, para a sociedade, e que é preciso endereçar. Então, hoje, a indústria química global tem participado de discussões do que se tem chamado de Acordo Global dos Plásticos. Ah, boa. Muito provavelmente, e aqui tem um spoiler, né, que tem dito que o Acordo dos Plásticos deve ser assinado no começo de 2025, se as negociações acontecerem de forma produtiva e eficaz, deve se chamar Acordo de Galápagos, deve ser assinado lá. Ah, legal. E tem justamente a ideia de trazer todas essas diretrizes aqui que eu estou criticando, que eu estou levantando. Então, o acordo vai ter, e vai ser vinculante, esse é o grande ponto, diferente do Acordo de Paris, esse aqui vai ser vinculante, então os países vão ter, não sei como, não sei quais, mas vão ter algumas metas para serem cumpridas uma vez assinado. Então, esse é o futuro normativo também dos plásticos. Fantástico, João. Estamos chegando no final aqui, mas queria deixar aí umas palavras para você. As palavras finais são suas aqui, para você que, né, se puder ser palavra de otimismo, melhor ainda, mas, enfim, se não for, paciência, né? Mas você que tem acompanhado de perto aí, tanto na vida empresarial, quanto na questão acadêmica, né? Como é que você conclui aqui? O que você deixa para a gente levar para casa? Paulo, eu acho que, assim, do ponto de vista de pesquisa e de produção, o Brasil tem um potencial enorme, não explorado ainda. Mas isso só pode ser feito com base em diálogo, um diálogo amplo com a sociedade, com a academia, com o governo, todo mundo querendo ouvir, todo mundo querendo produzir algo para o Brasil, com entusiasmo. Eu acho que a gente pode... Eu acredito, pessoalmente, que esse é o futuro para a reindustrialização do Brasil, para aumento de agregação de valor, para melhora em questões de renda do Brasil, melhoras em questões sociais. Eu acho que a biodiversidade é o grande gatilho que a gente tem. Mas, Paulo, se você me permite, eu quero terminar aqui, na verdade, jogando para você uma pergunta. Manda, vamos lá. E aí, assim, totalmente na posição de fã aqui, né? O seu nome, seus estudos, suas pesquisas, seu trabalho está sempre na roda dos jovens economistas. Opa, obrigado. Você está aumentando o peso da minha responsabilidade. Estou com medo dessa pergunta aí, manda bala. Mas é verdade. Então, assim, qual que é a sua mensagem? E, de verdade, eu admiro muito seu trabalho, seu blog, tudo que você pesquisa, que você produz e entrega para todos, são fontes de conhecimento, é uma fonte de entusiasmo também para um Brasil melhor. Qual que é a sua mensagem para um jovem economista também, para os jovens economistas, para os colegas que te admiram e que querem trilhar um caminho para um Brasil melhor também? Boa. Eu vou devolver de novo para você. Eu acho que o Ikigai brasileiro, vou usar essa palavra do Ikigai que está na moda agora dos coaches, né? Que é aquela coisa do Ikigai, é o que você faz, é você ter o privilégio de fazer o que você gosta, ainda ganhar dinheiro com isso, ainda contribuir para o mundo fazendo isso, né? Eu cada vez mais tenho acreditado que o Ikigai brasileiro nem sei se eu estou falando certo a palavra, mas enfim, depois dá um Google aí a gente acha, né? Mas acho que o Ikigai brasileiro é esse mesmo, né? De tentar contribuir para o mundo com a questão da transição climática, energética e de preservação de biodiversidade, né? E para os jovens brasileiros que mergulharem nisso, eu acho que as oportunidades estão aí, né? Eu acho que você é um exemplo vivo disso, né? Você mostra que, né, rentabiliza, né, e traz retorno, seguir esse caminho, né? Então, eu estou cada vez mais aqui nos podcasts levantando essa bandeira, né? Se você olhar nos últimos nos últimos, sei lá, 5, 10 episódios, acho que talvez 70% são sobre transição ambiental energética, né? Eu acho que é um super caminho, né? Para quem é jovem no Brasil, investir nisso é investir no futuro. Aliás, eu brincava no começo que você era um dos economistas do futuro do Brasil, porque você já está nessa, né? Você já está pesquisando isso, estudando isso, né? Eu tenho conversado com muita gente, aconselhado, né? É ruim você dar conselho, né? Um negócio meio quase presunçoso, né? Mas eu tenho estimulado a turma para ir por esse caminho, né? Eu acho que é um caminho de futuro bem importante para o Brasil, né? Que passa por questão de reindustrialização, de recuperação de crescimento econômico e tal, mas mais do que isso, né? Uma coisa mais profunda até, né? De lutar por um planeta melhor, por preservar mesmo o planeta, né? Para quem não acredita nisso ainda, estão as catástrofes aí, é só se abrir a janela para ver as catástrofes que já estão acontecendo por conta disso, né? Mas obrigado, João. Fico muito feliz aqui com a sua
pela sua presença, né? Você me botou para trabalhar de volta aqui, vem fazendo perguntas, a ideia era que você respondesse, né? Não, muito obrigado, Paulo. Obrigado pela pergunta, pela orientação, pelo compartilhamento, enfim, e pela oportunidade aqui. Obrigado. Legal, ótimo. Tenho certeza que todos que nos assistiram aqui vão gostar da conversa e já fica aqui o convite para você voltar mais vezes. Obrigado, João Vicente. Obrigado, um abraço. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!